Bom dia. Feliz sábado. Que alegria ver você na casa de Deus. De novo. Juntos de novo para aprender do Senhor Jesus. Moisés estava cantando aqui e a gente começa a lembrar muita coisa, né? Está ali a Adete, Moisés não, Maurício, né? Está ali a Adete e Moisés também. Moisés também cantou, né? Mas assim, a gente começa a lembrar muita coisa, semana de oração que a gente fez lá naquele tempo lá, né? Passa tudo pela cabeça. Momentos em que Cristo atuou na vida da gente e abençoou muitas pessoas também. Sabe, amigos, eu sempre digo que Deus é muito bom, mas bom demais, muito bom com a gente. Como disse a vocês, há 5 anos eu entrei nesse mundo chamado depressão, e isso foi me maltratando cada ano que se passava. Tinha pessoas que entendiam isso, me mandavam mensagens de carinho, de atenção. Tinha pessoas que não entendiam isso que eu estava passando e me criticavam, me julgavam. Alguns falavam palavras assim bem pesadas. Ah, você nunca foi pastor, você nunca foi de Deus, para você estar enfrentando isso na sua vida. Eram coisas assim que vinham, chegavam até mim e me maltratavam, me machucavam ainda muito mais. E eu começava a pensar assim, será que eu nunca fui de Deus mesmo? Será que Deus nunca me quis, nunca cuidou de mim, nunca esteve ao meu lado? E essas coisas ficavam me maltratando, e às vezes eu descia muito mais fundo ainda no poço do que eu já estava. Mas eu digo que Deus é bom porque Ele tanto usava pessoas para me puxar de volta, como Ele mesmo, de uma forma especial, trabalhava no meu coração, dizendo assim: filho, vou levantar você de volta, vou te trazer de volta, você vai ficar em pé de novo, você vai pregar de novo, você vai ver pessoas que você amava de novo. E olha onde eu estou aqui agora, vendo pessoas que meu coração transborda de alegria. Por isso que eu digo que Deus é bom demais. Deus é bom com a gente. Sabe, eu não sei se você está no fundo do poço agora, mas se você tiver, e você está aqui na igreja escutando isso, saiba que Deus vai estender a mão e vai te puxar daí. Ele não vai te deixar aí, Ele vai te levantar de novo, porque Ele é bom. E se você entende, aceita e acredita que Deus é bom, canta essa música com a gente, Bondade de Deus. Cantamos ontem, né? Vem aqui, me ajuda aqui, Roberto, me ajuda aqui, Kelly. Como disse a vocês, hoje vamos falar sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Na verdade, o tema é a ira de Deus, é o que a gente vai conversar hoje. E já que a gente vai falar sobre ira, eu pedi que me dessem uma varinha para exemplificar. Mas olha o tamanho disso aqui. Alguém já apanhou com uma dessa? Eu acho que se você fosse criança e apanhasse com uma dessa, eu não estaria aqui agora. Mas tá bom, alguém vai apanhar essa manhã com essa varinha aqui, viu? Foi por isso que eu pedi ela. Quer dizer, eu não pedi uma desse tamanho, mas já que veio essa aqui, então é com essa aqui que alguém essa manhã vai apanhar. Mas isso aqui é para exemplificar acerca da ira de Deus. A gente vai conversar um pouquinho e no final vamos usar essa varinha aqui como uma ilustração para entendermos melhor essa questão da ira de Deus. Só lamento para aquele que vai... Enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre a ira de Deus. O tema da ira de Deus, ele é exclusivamente o tema sobre o caráter de Deus. A ira de Deus tem tudo a ver com o caráter dele. Então, se você entender errado acerca da ira de Deus, você vai entender errado o caráter de Deus. Porque a ira de Deus, você já viu na Bíblia em várias partes, faz parte do caráter de Deus. Se você entender errado, você vai
Se você entender esse tema, a ira de Deus errado, você vai entender o caráter de Deus errado também. E entender o caráter de Deus de uma forma errada faz com que você viva de uma forma errada também. Porque você vai viver de acordo com o caráter de Deus, de acordo com aquilo que você entende acerca do caráter de Deus. Então, se eu entendo o caráter de Deus de uma forma equivocada, a minha vida cristã, ela vai ser equivocada também. E aí eu entendo a ira de Deus como parte do caráter de Deus, só que eu não entendo como é que isso funciona. Então, se você não consegue fazer a junção entre a ira de Deus e o Deus do amor, você vai começar a entender de forma errada isso aí e vai trazer complicações para a sua vida cristã. O diabo, ele tem como preferência implantar no coração dos filhos de Deus, presta bem atenção nisso aqui. O diabo tem como preferência implantar no coração dos filhos de Deus que Deus é um Deus tirano, punitivo, vingativo e cheio de ira. Entenda que Satanás, ele não tem como objetivo primário tirar você da igreja ou fazer com que você não siga mais a Deus. Não. O objetivo dele não é esse, primário, né? O objetivo primário dele é fazer você entender errado quem é Deus. Entender errado o que Deus faz com os seus filhos aqui na terra. Se ele conseguir fazer com que você entenda errado e distorcido quem é Deus, ele já ganhou, porque o próximo passo é você se distanciar de Deus. Então o plano de Satanás para nós é distorcer a imagem de Deus, levando alguns a fazer com que sirvam a Deus até pelo medo e não pelo amor. Entendeu? Essa é a ideia de Satanás. Ele vai gastar o tempo tentando implantar no seu coração o medo de Deus. É isso que ele quer. Eu vou implantar no coração dos meus filhos, melhor, no coração dos filhos de Deus, o medo de Deus, levando você a servir a Deus pelo medo e não pelo amor. Por isso que estudar o tema sobre a ira de Deus é importantíssimo, porque muitos têm medo de Deus e o servem com medo. Olha, eu sou um exemplo vivo disso. Na minha adolescência, quando eu ia servir a Deus, eu servia a Deus pelo medo, com medo dele me castigar se eu não servisse, com medo dele me punir se eu não servisse, com medo dele não me abençoar se eu não servisse. Então eu vou servir a Deus, porque eu vou receber as bênçãos de Deus, porque se eu não servir a Deus, Deus não vai me abençoar. E eu estou falando para você quando eu tinha 11 anos. E com 11 anos eu me batizei porque eu tinha medo de Deus. Aí o pastor falou assim, quer se batizar? Eu falei assim, eu não posso negar, porque se eu negar o batismo, o que vai acontecer? Deus vai me castigar. Então, pastor, eu quero me batizar. Eu fui e me batizei. Mas eu me batizei não é porque eu senti uma alegria, um encontro maravilhoso com Deus, uma festa maravilhosa. Não, eu fui me batizar porque eu pensei assim, se eu não me batizar, Deus vai me castigar. Se eu não me batizar, Deus vai me punir. De alguma forma, se eu não servir a Deus, Deus vai me maltratar e vai me prejudicar, vai trazer maldição para a minha vida. Quando eu estava no auge da minha depressão, esses pensamentos voltaram. E eu pensei assim, será que Deus está me castigando por alguma coisa? Será que é porque eu não estou servindo a Ele lá na igreja, eu não estou sendo pastor nesses momentos, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo para Deus? Será que é por isso que Deus está me castigando? Será que essa depressão é um castigo de Deus em cima de mim, porque eu não estou servindo a Deus? E o diabo ficava
pairando na minha mente, colocando essas ideias. E eu começava a imaginar, será que Deus, Ele castiga quem não serve? Aí talvez você pense assim, mas pastor, não é isso? Se eu não servir a Deus, Ele não vai me castigar, não vai me punir, vai me destruir no final? Não, amigos, não é assim. Alguns imaginam Deus como um marido ciumento, sabe? Um marido ciumento ou um marido psicopata. Esses maridos que cometem feminicídio, onde chegam para as mulheres e falam assim, ó, se você não ficar comigo, eu vou te matar. Então ou você fica comigo ou você morre. Alguns imaginam Deus assim, entendeu? Onde Deus chega para você e fala assim, ou você vem para a igreja, ou você me serve, ou você se batiza, ou você vem comigo, ou eu vou matar você. Lá no final eu vou te destruir, vou derramar fogo na sua cabeça, porque você não quer me servir. Então ou você me serve, ou queimo você. Será que tem alguém aqui que imagina que Deus é assim? Talvez você pense assim, pastor, mas não é assim mesmo? Se eu não servir a Ele, eu não vou ser destruído no final? Deus não vai me matar no final? Não. Não é assim. Não é assim que funciona com Deus. Não funciona, os pensamentos de Deus não são assim. Deus não está aqui para te ameaçar. Eu achava que Deus, Ele era um ameaçador. Me sirva, ande comigo, ande ao meu lado, vai para a igreja, guarde meus mandamentos, ande comigo, porque se você não fizer isso, eu vou destruir você, eu vou queimar você, eu vou matar você com o sopro da minha boca. Quando eu voltar, você vai estar perdido. Então vem para a igreja, guarde os mandamentos, guarde o sábado, me sirva, porque se você não fizer isso, eu mato você no final. Será que é assim? Será que é sob ameaças que devemos servir a Deus? Será que Deus é um ser ameaçador? Pastor, mas se não é assim, como é que é? Na Idade Média, surgiu um camarada chamado Marcion. Marcion, ele não sabia lidar com o Deus do amor e o Deus da ira. Aí o que ele fez? Ele separou a Bíblia em duas partes. O Velho Testamento é sobre o Deus da ira. O Novo Testamento é sobre o Deus do amor. Aí ele chegou à conclusão que existia dois deuses. O Deus da ira e o Deus do amor. Se você quisesse servir o Deus da ira, que você siga o Velho Testamento. Se você quisesse servir o Deus do amor, que você siga o Novo Testamento. E as pessoas daquela época começaram a implantar essa ideia, que existe dois deuses, o Deus da ira e o Deus do amor. O Deus que castiga, que pune, e o Deus que ama. Essas ideias loucas, elas surgem porque as pessoas não conseguem unir o Deus do amor e o Deus da ira. Com isso, algumas pessoas começaram a acreditar que só existe o Deus do amor, não existe o Deus da ira. E esse Deus do amor, não importa o que eu faça ou como viva, Ele vai me salvar no final. Esse é o ponto. Só existe o Deus de amor e Ele vai me salvar no final. Não importa o que eu faça, no final eu serei salvo. E aí você tem um outro Deus, que é o Deus que é como um marido ciumento, fica comigo ou morre. E você tem o Deus do amor e o Deus da ira, dependendo das suas obras. Você entende isso? Alguns acreditam assim: se eu fizer tudo certinho, Deus vai me amar. Se eu fizer tudo errado, Deus vai me odiar. Será que é isso? Será que funciona assim?
Eu vou guardar os mandamentos, vou seguir tudo direitinho, vou andar tudo certinho. Se eu fizer assim, Deus vai me amar. Deus vai gostar de mim. Agora, se eu fizer tudo errado, Deus vai me odiar e vai me punir no final. Será que é isso? Deus, os sentimentos de Deus são controlados por mim. Se eu sou bom, Deus vai ser bom comigo. Se eu sou ruim, Deus vai ser ruim comigo. Será que é isso mesmo? Nós temos que ter a ideia de que por 1260 anos, presta bem atenção aqui, 1260 anos, o mundo inteiro ouviu sobre um Deus irado, um Deus castigador, um Deus punitivo. Isso era pregado pelos 4 cantos da terra, dia a dia, sem parar. Se ouvia que Deus sempre estava irado. A ênfase da igreja nesse período era de um Deus constantemente irado, bravo e descontrolado, e sem paciência. E se alguém quisesse ser salvo, deveria aplacar a ira de Deus. Agora presta atenção aqui. Isso passou para nós. E muitos de nós acreditamos num Deus irado, e para aplacar a ira de Deus, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ofertar, tenho que dizimar, tenho que comprar indulgência, tenho que pagar promessas, centenas de outras coisas. Resumindo, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar. Esse é o resumo. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus cuidar de mim. Se eu fizer coisas erradas, Deus não vai me amar. Mas se eu fizer coisas boas, Deus vai estar comigo, Deus vai estar ao meu lado, Deus vai me amar. Aí o que acontece? Muitos de nós começamos a praticar as coisas procurando o amor de Deus. Está entendendo? Eu começo a fazer isso, a fazer aquilo, acreditando que se eu fizer isso, Deus vai me amar. Mas se eu não fizer, aí eu fico me castigando na minha cabeça. Por que eu não fiz? Deus agora vai me castigar. Por que eu não andei com Deus? Por que eu não fui fiel? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Deus agora vai me punir. Era o que passava em minha cabeça nesse tempo de depressão aí. Deus vai me punir, Deus vai me castigar, Deus não está comigo. Porque eu não estou servindo a Ele, não estou pregando, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Então Deus agora está castigando, está me castigando por causa disso. E alguns pensam assim. Agora, essa ideia de cair nas mãos de um Deus irado, era tanto, essa ideia, esse medo, o medo de cair nas mãos de Deus irado, era tanto, que um tal de São Bento de Núrcia, na Idade Média, ele acreditava que Deus havia chamado ele para ser padre. E padre não podia ter, não pode, né, ter relação com nenhuma mulher, nada, não pode se casar nem nada. E esse São Bento de Núrcia começou a se apaixonar por uma menininha na vila lá dele. Ele falou assim: vou morar no mato para mim não ter essa tentação. Ele foi morar no mato. Mas a menininha não saía da cabeça dele. Ele era apaixonado por aquela menina, ele não saía da cabeça. Só que ele falava assim: se eu me casar com essa menina, o que vai acontecer? Deus vai me castigar, porque Deus não me chamou para isso. Aí o que ele fez? Um dia ele estava tão agoniado, pensando tanto na menina, quanto ela era linda e tudo mais e tal, que ele resolveu parar com esses pensamentos. Ele viu um mato ali cheio de espinhos. E ele saiu correndo com toda a força que ele tinha e se jogou com tudo naqueles espinhos. Foram mais de 3 horas para sair dali. E ele se machucou todinho. Isso tudo ele fez para esquecer a menina e não cair nas mãos de um Deus irado que ele acreditava. Não adiantou nada não, viu? Quando ele saiu dos espinhos, a menina veio na mente do mesmo jeito. Você viu o que as pessoas fazem com medo de Deus? E para fortalecer ainda mais a ideia de um Deus irado, foi criada uma doutrina. Sabe qual é a pior doutrina? A doutrina que mais mancha o caráter de Deus? É a doutrina do inferno. E foi criada a doutrina do inferno. Por que ela mancha o caráter de Deus? Porque assim,
A doutrina do inferno é basicamente a ideia de um tormento eterno por causa de pecados temporais. Ou seja, eu cometo pecados temporais e pago eternamente por isso. Essa é a doutrina do inferno. E aproveitando isso, um tal de Dante Alighieri, ele escreveu um livro chamado Inferno de Dante, onde ele mostrava nesse livro que o inferno tem 7 estágios. O primeiro estágio é o estágio mais suave, onde é para aquelas pessoas que cometeram pecados mais tranquilos, se é que existe isso. E o último estágio é para aqueles pecados mais horrendos, sabe? Mais horrendos. E ele conta que um dia teve um sonho, e nesse sonho um anjo apareceu para ele, pegou ele e falou assim: eu vou andar com você pelos 7 estágios do inferno. E o livro dele é sobre isso. Tem esse livro até de graça aí, não aconselho ninguém a ler não, que é só coisa nada a ver. E eu sei que ele começou aí de estágio em estágio, vendo o sofrimento das pessoas ali no inferno, eternamente naquela situação. Quando ele chegou num estágio, olha o estágio que ele chegou. Num estágio onde era um estágio onde tinham milhares de pessoas assim dentro de um lago. Esse era um lago de dejetos humanos, de tudo quanto é porcaria da humanidade, descia para esse lago lá. Um lago purulento, podre, cheio de bichos, enfim. E tinha milhares de pessoas ali. E ele viu que, de vez em quando, passava um demônio de 3 cabeças. E esse demônio de 3 cabeças, ao passar naquele lago ali, ele ia e ficava de olho na cabeça que estava para fora, porque as milhões de pessoas que estavam ali ficavam com o lago até aqui. E aí, quando vinha o demônio de 3 cabeças, alguém gritava assim: olha o demônio de 3 cabeças. Aí naquele lago podre, as pessoas tampavam o nariz e mergulhavam para o demônio não comer a cabeça delas. Porque se comesse a cabeça, a dor ainda era mais terrível. E aí quando o demônio passava, eles levantavam tudo sujo. E assim ficavam eternamente. São por doutrinas assim, ideias assim, das mais absurdas, pregadas por séculos, que o caráter de Deus foi sendo manchado, e as pessoas viviam cada vez mais com medo de Deus, com medo do inferno. Ellen White, sabe quem é Ellen White, né? Ellen White, na sua juventude, quando ainda não era convertida, ela tinha medo do inferno. Olha o que ela contava aqui, intensos eram os meus sofrimentos mentais. Os horrores de um inferno a arder eternamente estavam sempre diante de mim. Frequentemente eu ficava prostrada em oração, quase a noite toda, gemendo e tremendo, com angústia inexprimível e desespero indescritível. Viu? Ellen White ficava noites e noites inteiras orando com medo do inferno. Você vê como essa doutrina era tão terrível. Foi por se distanciar da Bíblia que o caráter de Deus sofreu esses desvios. Somente voltando para ela conseguiremos ver a verdade sobre o caráter de Deus. Vamos ler a Bíblia agora, para a gente terminar? E ver algo maravilhoso sobre o caráter de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa sobre o Deus da ira. Presta bem atenção aqui, olha só. A Bíblia, ela faz uma junção entre os seguintes elementos do caráter de Deus: amor, justiça, graça e ira. A Bíblia junta isso aí dentro de Deus: justiça, amor, graça e ira. Quer ver? Vamos ver isso aí. 1 João 4,8. Vocês sabem de cor. Aquele que não ama, porque Deus... Entenda que João não diz que Deus, ele tem amor. Diz que Deus, ele é amor. Então Deus é amor. Entendeu? Ele é amor.
1 Pedro 5,10 e Hebreus 4,16, só para ganhar tempo eu vou passar direto, diz que Deus é o Deus da graça, e que Ele tem um trono de graça. Deus não existe sem a graça, porque Deus é a própria graça. Por que eu estou lendo isso aqui? Para você entender que Deus ele é amor e Deus é graça. É fácil entender isso, né? Deus é amor e Deus é graça. E Deus é amor e graça ao mesmo tempo. Deus não é um dia amor e um dia graça. Ele é os dois ao mesmo tempo. Quando Ele dá com a gente, Ele dá com amor e com graça. Agora Deuteronômio 32, verso 4. Diz que Deus, Ele é justiça. Ele não tem justiça, Ele é justiça. Então Deus é amor, Deus é graça e Deus é justiça. Agora Naum 1, verso 2. Você consegue colocar Naum aqui para nós? Do som? Oi? Consegue colocar para nós? Olha só o que diz Naum 1, verso 2. Fala assim, ó. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Aqui diz, eu quero que você grave isso aqui, ó. Aqui diz que o Senhor é cheio de quê? De ira. Grave isso aí. Por quê? Entenda que Deus ele é amor, Deus ele é graça, Deus ele é justiça, e Deus ele não somente é ira, mas ele é cheio de ira. Deus é os quatro ao mesmo tempo. Está entendendo? Deus é tudo ao mesmo tempo. A Bíblia não diz que Deus às vezes é amor, outras vezes Ele é justiça, outro momento Ele é graça, não. Ele é tudo ao mesmo tempo. Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, Deus é ira. Isso tudo ao mesmo tempo. A Bíblia não faz essa separação. Para a Bíblia, Deus é tudo ao mesmo tempo. Para nós, às vezes, é complicado entender. Por quê? Porque quando eu quero oferecer graça, eu não consigo estar irado. Quando eu quero oferecer justiça, eu não consigo oferecer amor. Para mim, eu tenho que fazer tudo separado. Às vezes eu estou com ira, eu estou irado, outras vezes eu estou amando, outras vezes eu sou justo, outras vezes eu tenho uma graça para oferecer. Agora, Deus não é assim. Deus é tudo ao mesmo tempo, Ele oferece tudo ao mesmo tempo. Ele é. Ele não tem, Ele é. Ele é cheio de ira, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de amor e Ele é cheio de justiça. Deus não tem contrapostos, Ele não tem guerra de pensamento. Eu vou agora agir com ira, eu vou agora agir com amor. Não. Quando Deus está irado, presta bem atenção. Quando Deus está irado, Ele está amando, está doando graça e está sendo justo ao mesmo tempo. Porque Ele é tudo ao mesmo tempo, entendeu? Ele não se ira contra o ser humano sozinho. Junto com a ira vem o amor, vem a graça, vem a justiça. Vem tudo ao mesmo tempo. Vamos entender isso melhor. Vamos ler Romanos capítulo 1, 18. Abre para mim aqui, Romanos 1, 18. Romanos 1, verso 18. Olha o que diz ali, ó. Presta bem atenção. Isso aqui é importante você entender. E já vamos chegando ao finalmente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. Antes de Romanos 1, 18, eu quero mostrar o contexto para você. O contexto de Romanos 1, 18 está nos versos de 1 a 17, que fala assim, ó. Verso de 1 a 3. Deus revela ali seu primeiro atributo, que é o amor ao ser humano. Os versos de 4 a 6, Deus revela a sua graça ao ser humano. E os versos 16 a 17, Deus revela a sua justiça ao ser humano. Então olha que interessante, presta bem atenção agora. Deus revela o seu amor ao ser humano, Deus revela a sua graça ao ser humano, Deus revela a sua justiça ao ser humano. Então vamos lá. Deus revela o seu amor a quem? A quem? Ao ser humano. Deus revela a sua graça a quem? Ao ser humano. Deus revela a sua justiça a quem? Ao ser humano. E Deus revela a sua ira a quem? Não. Não é. Olha o texto aqui, ó. Cadê? Já tirou. Coloca de volta aí. Olha o texto aqui, ó.
Não, é o 18, o 18. Aí, ó. Deus revela, presta bem atenção, o seu amor ao ser humano, a sua graça ao ser humano, a sua justiça ao ser humano, mas quando se fala da ira, Deus revela contra quem? A ira de Deus se revela do céu contra toda o quê? E perversão dos homens. Olha o que Deus faz aqui, presta bem atenção, para a gente terminar, para você gravar isso aqui. Quando Deus vai revelar o amor, Ele revela ao ser humano. Quando Ele vai revelar a graça, Ele revela ao ser humano. Quando Ele vai revelar a justiça, Ele revela ao ser humano. Mas quando vai revelar a ira, Ele revela a quem? Ao pecado. A ira é um dos únicos atributos de Deus que não é revelado ao ser humano. Não é dado ao ser humano. É dado ao pecado. Deus faz aquela separação perfeita entre o pecado e o pecador. Você está entendendo isso aqui? Deus revela o seu amor ao ser humano, a sua graça ao ser humano, a justiça, que é o perdão, ao ser humano. Mas quando se fala para revelar a ira, aí é contra o pecado. Deus faz a separação. A ira não foi criada por Deus, em seu atributo, para ser dada ao ser humano, somente ao pecado do ser humano. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui já muda muita coisa. Entendeu? Isso mostra o quê? Presta bem atenção, ó. Isso mostra o quê? Esse verso aqui mostra o quê para a gente? Se a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, ou seja, contra o pecado dos homens, isso mostra o quê? Que antes de ter pecado na terra, não existia a ira. Porque a ira, ela veio ser colocada no atributo de Deus, ela veio ser incorporada em Deus, justamente por causa do pecado. Surgiu o pecado, surgiu a ira. Agora, quando for embora o pecado, vai embora também a ira. Porque a ira é contra o pecado, e não contra o ser humano. A ira de Deus não é contra você, é contra o seu pecado, é contra o seu erro. Olha que bênção. Agora veja uma coisa interessante. Deus revela a sua ira contra os atos errados, mas ama aqueles que o praticam. Entendeu aqui? Deus revela a sua ira contra os atos errados, mas ama aqueles que praticam esses atos errados. Você está entendendo a diferença que Deus faz? Pecado e pecador. E talvez você pergunte assim, pastor, mas se Deus me ama, mesmo praticando atos errados, por que eu tenho que fazer então a vontade de Deus? Por que eu tenho que praticar então a vontade de Deus? Se Ele me ama mesmo praticando atos errados? Por um motivo, amigos. As consequências. Deus, Ele te ama mesmo praticando atos errados, mas esses atos errados vão te trazer consequências ruins. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para você, olha só. Coloca aí para mim Romanos 1:23. 1:23. Depois você coloca o 24, quando eu for pedindo, tá bom? 1:23, aqui ó. Presta bem atenção. Olha o que Romanos 1:23 diz. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Coloca o 24 agora. Por isso Deus fez o quê? Deus fez o quê aqui, amigos? Entregou tais homens à imundícia. Presta atenção. O homem foi lá e praticou coisas erradas. Aí Deus falou o quê? Se é isso que você quer, pode continuar nesse caminho. Eu entrego você essas coisas. Essa é a ira de Deus. A ira de Deus não é punir você. A ira de Deus, pelo contrário, é deixar você ir. Você quer ir? Vai.
Você quer andar nesse caminho? Que ande. Olha um outro exemplo. Coloca o verso 25 para nós. Olha só o verso 25. 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Vai, ao 26. Por causa disso, fez o quê? Os entregou Deus às paixões infames. O que é a ira de Deus? É a ira contra o pecado. Mas se o ser humano quer seguir esse caminho, Deus faz o quê? Pode ir. Deus entrega a eles, quer se entregar a esse caminho, pode ir. Estou dizendo para você que a ira de Deus é a liberdade, presta bem atenção, a ira de Deus é a liberdade que Deus te dá, de você querer fazer o que quiser da sua vida. Deus não está aqui para punir você, Deus está aqui para te dar liberdade. Quer seguir esse caminho? Então vá. Ah, mas ele está pecando, quer seguir o pecado? Então vá. Ele não vai te ameaçar dizendo assim, ó, se você for eu vou te matar. Não, você quer ir? Então vá. Olha um outro exemplo. O verso, continuando aqui o 26. Não, pode deixar lá o 26. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza. Agora o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os o quê? Os entregou. Você vê que Deus, os seres humanos cometem as piores atrocidades. Aí Deus fala o quê? Eu entrego você, pode ir. Deus não chega ameaçando, se você for, vou te matar, vou acabar com você, vou destruir a sua vida. Não, você quer ir? Essa é a ira de Deus. Você quer ir? Vai. Quer seguir outro caminho? Vai seguir outro caminho. Vocês estão entendendo, amigos? Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Oséias 13:9. Manda rapidinho para mim aí. Oséias 13, verso 9. Olha o que fala aqui, ó. A tua ruína, ó Israel, vem de quem? E só de mim o teu? Tá vendo? A ruína vem de quem? De você mesmo, se você quiser. Mas de Deus vem o quê? Vem o socorro. Outra passagem, Jeremias 6,19. Essa é extraordinária. Jeremias 6, verso 19. Aqui, ó. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Olha o que Deus fala. Vocês estão fazendo mal? Eu vou trazer o mal sobre vocês. Aí Deus explica o que é o mal. Aqui, ó. O próprio fruto dos seus pensamentos. O que é o mal que Deus vai trazer? O que é a ira de Deus? É o próprio fruto dos seus pensamentos, do seu caminho. Você quer andar por aí? Então vai. Mas vai ter o mal lá. E o mal é o quê? É as consequências, o resultado daquilo que você está fazendo. Não eu. Eu não estou fazendo nada para te trazer mal. Você que escolheu o caminho, você vai colher isso aí. Agora, esse verso aqui, Salmos 81, 11 e 12. Fala o quê? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Agora o 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu. Siga os seus próprios conselhos. Olha o que Deus fala. Você quer seguir seus próprios conselhos? Quer ter um coração teimoso? Então vai. A ira de Deus, grava bem isso aqui na sua cabeça. Se você não gravou nada até agora, dormiu o sermão todo, está chato, está enjoado, está cansativo, presta atenção numa coisa. Grave isso aqui agora. A ira de Deus é deixar você ir seguir seus próprios caminhos. A ira de Deus não é castigar você, nem maltratar você, nem punir você. É deixar você seguir. Porque a ira de Deus, ela vem com amor, com graça e com justiça. Ah, pastor, não quero mais servir a igreja, quero seguir meu próprio caminho. Deus vai falar o quê? Vai. Ah, não quero me batizar, não quero fazer nada. Deus vai falar o quê? Vai. Se você quer seguir esse caminho, então que você siga. Entendeu? Quer andar nesse caminho? Então você ande.
Deixa eu explicar melhor isso para você entender. Vamos supor que o peixe, a água, chame o peixe para conversar. Aí a água fala assim com o peixe: vem cá, deixa eu bater um papo com você. Olha, é o seguinte, não é para você sair da água, porque se você sair, você vai começar a sufocar, vai passar uns apertos e vai morrer. Então, peixinho, não saia de mim, fique comigo, porque se você sair, você vai morrer. Aí o peixinho, cheio de indignação, com o coração cheio de revolta, se vira para a água e fala assim: ah, isso quer dizer então que você vai me matar. Se eu sair então da água, você vai me matar, você vai me sufocar até a morte, é isso que você vai fazer comigo. A água fala assim: não, você entendeu errado. Você, peixe, não tem como viver sem eu, sem mim. Você não tem como. Você tem que ficar comigo, porque se você sair, você vai morrer. Mas não é porque eu vou te matar, é porque sem mim você não tem vida. Entendeu? Você entendeu ou não? Quem é a água? Quem é a água? Deus. Quem é o peixe? Nós. Então, quando você sai de Deus, não é que Deus vai sufocar você até a morte, vai te matar, vai te trazer prejuízos, vai te trazer problemas. Não. Não há vida sem Deus. Quando você sai de Deus, você está condenado o quê? À morte. Mas porque Deus vai te matar? Não, porque sem Ele não tem vida. Você está entendendo? Sem Ele não tem vida, sem Deus não tem vida. E qual é a ira de Deus? A ira de Deus é falar para o peixinho assim, ó: você quer sair? Então sai. Mas não vai ser bom para você não. As consequências vão ser complicadas. A ira de Deus é falar para você assim, ó: você quer sair? Você quer ir para outro caminho? Você quer andar por outro lugar? Você quer fazer a sua vontade no outro canto? Pode ir fazer, mas não vai ser bom para você não. Por quê? Porque Deus vai te punir? Vai te castigar? Não, porque sem Deus não tem o quê? Vida. É o peixinho fora d'água. Não tem vida. Não adianta eu querer andar sem Deus, porque não tem vida. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa muito importante. Salmo 103, 8 a 10. Coloca aí para mim. Olha o que fala aqui. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Vê o 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. 103, 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que é a ira de Deus? É deixar você ir, vai. Só que essa ira de Deus é misturada com amor, com graça e com justiça. Aí no caminho Deus fala assim: não, peraí, eu deixei você ir, mas eu vou atrás de você para te convencer a voltar. Aí Deus vai atrás de você para te convencer a voltar. Ó, você vai morrer aqui, você vai ficar sem ar, vai ser complicado a sua vida. Vem, volta para a água, peixinho. Vem. E Ele vai atrás de você para te convencer a voltar. Essa é a misericórdia de Deus. Ele não deixa você lá perpetuamente, seguindo os caminhos que você quer da sua vida, porque Ele sabe que vai dar ruim no final. Aí Ele vai atrás de você e fala: vem cá, vem aqui, volta. É igual aquela mãe que tem um moleque atentado. Quem que é a mãe que tem um moleque atentado aí? Levanta a mão, não. Já ia levantando, né? Nossa, salvei o menino. Tem aquele menino atentado e a mãe fala com ele assim: filho, não faz isso. Aí o menino: tá bom, mãe. Aí ele vai lá e: filho, não faz isso. Tá bom, mãe. Aí ele vai lá e: filho, não faz isso. Aí ele vai lá e faz. Não faz, vai lá e faz. Não faz, vai lá e faz. Aí a mãe fala assim: ó, se você fizer de novo, vou te colocar no cantinho da disciplina. Aí o filho: vai nada, já falou tantas vezes, eu vou lá e vou fazer de novo. Ele vai lá e faz de novo o errado. A mãe pega ele e coloca no cantinho da disciplina. Aí no cantinho ali o menino começa a chorar, espernear, agoniar, se desesperar.
A mãe fala assim: eu vou deixar você aí pelo menos umas 3 horas para você ficar esperto. A mãe vai para a cozinha fazer as coisas dela lá. E o menino lá chorando, esperneando, angustiado. Ah, mãe, estou morrendo aqui, socorro e tal, chorando, desesperado. A mãe fica escutando aquele choro lá e fica pensando assim: 3 horas é muito, né? Eu vou colocar 2 horas só para ele ficar esperto. E o menino chorando, se esperneando, aquela coisa toda lá, chorando, cantando disciplina. A mãe fala: 2 horas é muito, né? Eu vou colocar 1 hora. E não se fala mais nisso. E o menino lá chorando, desesperado, e a mãe: tadinho, né, rapaz? Ele fez um negócio tão bobo. 1 hora é muito. Vou colocar meia hora. Aí deixa meia hora. O menino chorando e tudo mais e tal. E nisso tudo a mãe pensando, já se passou no máximo aí 2 minutos. E a mãe pensando. Aí ela fala assim: quer saber? Vou deixar 5 minutos. Não, vou lá agora resolver isso. A mãe chega lá: você promete não fazer isso? Não, eu prometo, mãe, que não sei o que e tal. Aí tira o menino com 5 minutos. Deus, ele é assim. Porque a ira dele vem com graça, vem com amor, vem com justiça. Aí Deus fala assim: você quer seguir seu caminho? Então vai, siga. Aí o ser humano pega e vai seguir o caminho, começa a se entortar todinho lá. E complica a vida toda e se mete em tanta confusão. Aí Deus fala: quer saber? Vou lá e vou trazer ele de volta. Aí Deus vai até você e pega você e traz de volta. Aí você fala assim: não, agora eu aprendi a lição, agora é com Deus aqui, agora é para sempre, agora é para sempre. Então, algum tempo depois você, escapola de novo. Aí Deus: quer seguir seu caminho? Então siga seu próprio caminho. Aí depois ele, cheio de misericórdia, de graça, fala o quê? Não, quer saber? Eu vou lá buscar aquele miserável, aquele desgraçado, aquele mentiroso, aquele trapaceiro, aquele bandido. Eu vou lá pegar esse miserável de novo, vou trazer de volta. Aí Deus vai lá com todo amor e carinho, abraça o ser humano, todo arrebentado na vida, todo lascado, traz o ser humano, tal, se batiza. Aí ele promete: agora sim. Olha, eu fiz o batismo de uma mulher que ela havia se batizado já 7 vezes. E alguns falaram para mim assim: pastor, essa eu acho que não adianta não, hein? Ela vai sair de novo. E realmente saiu de novo. Mas a gente foi lá e trouxe de novo. 8ª vez, batismo. Porque Deus é assim. Você quer seguir seu caminho? A ira de Deus não é ameaçar você. A ira de Deus é te dar liberdade para você fazer o que você quiser da sua vida. Terá consequências? Terá, mas você que procurou. Aí Deus vem com você, vem até você com amor, com graça, com perdão. Mas vai chegar um tempo em que a ira de Deus não vai ser mais com graça, com perdão e com justiça. Coloca Apocalipse 14, 9 a 10 aí. Olha só esse texto, que texto terrível. Olha que texto terrível aqui. Seguiu-se a este o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado o quê? Preparado o quê? O vinho da ira de Deus, da cólera de Deus, vai chegar num dia que vai estar sem mistura. A mistura é o quê? A mistura é o que acontece hoje. Tem graça, tem amor, tem justiça e tem ira. A ira de Deus é deixar você ir. Só que como está misturado com amor, graça e justiça, Deus vai atrás de você. Mas vai chegar o tempo em que a ira de Deus vai ser sem mistura. Ou seja, Deus vai deixar você ir, mas Ele não vai te buscar mais. Entendeu? Hoje com mistura, que é misturada com a graça, com o amor, com a justiça, Deus vai atrás de você quando Ele deixa você ir, para trazer de volta. Só que nesse tempo aqui vai ser sem mistura. Você vai sair, Deus vai falar assim: você quer ir? Então vai. Só que não vou te buscar mais, acabou o tempo de buscar. Agora, por que Deus vai fazer isso?
Isaías 28, 21, fala o que aí? Vinte e oito, 21, fala o quê? Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito ou estranho também. A atuação de Deus de uma ira sem mistura é uma obra estranha para Deus. Olha que coisa. É estranho para Deus. Por que é estranho para Deus? Por que é estranho para Deus? Porque Jesus já pagou a punição da ira sem mistura, lá na cruz. Ele já morreu por você na cruz. Então, se Jesus já morreu por você na cruz, você automaticamente não precisa morrer. Mas como alguns vão procurar a morte, vão procurar uma vida sem Cristo, aí Cristo vai falar assim, Deus vai falar assim, isso é estranho, por quê? Porque já teve gente, porque Cristo já morreu por todos eles, e mesmo assim eles vão querer morrer. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está devendo, sei lá, 500 mil. É mais? 500 mil. Aí chega alguém para você e te oferece R$1 milhão. Então, vou te dar aqui 1 milhão para você. R$1 milhão. Aí você fala assim, não quero não. Mas você está com dívida de 500 mil. Estou te dando 1 milhão, dando a mais ainda. Não quero não. Eu quero aqui sofrer com as minhas próprias dívidas. Isso é um ato estranho ou não é? É estranho ou não é? Quem aqui gosta de receber 1 milhão hoje? Não precisa levantar a mão. Eu sei que todos. Mas é um ato estranho ou não é? A pessoa está passando por dificuldades, o outro chega para dar ali 1 milhão para salvar a vida dele, ele fala, não quero não. É um ato estranho. A mesma coisa é eu rejeitar a salvação de Cristo. Quando eu rejeito a salvação de Cristo, Deus vai me punir lá no final e vai ser um ato estranho. Por quê? Porque como é que eu vou rejeitar uma coisa que foi dada de graça para mim que eu estava precisando? Por isso que é um ato estranho. Rejeitar aquilo que Deus ele ofereceu para nós. Para terminar, eu vi uma história há muito tempo atrás. Uma história que vai usar essa varinha aqui. Essa varona, né? E a história era de uma mãe que também estava dizendo para o filho não fazer certas coisas, e o filho não estava obedecendo, o filho não queria obedecer, e eu vou fazer, e o filho não queria obedecer. E a mãe falou assim, se você fizer mais uma vez, eu vou te dar uma dessa aqui nas pernas. Aí dói, hein? Vai arrancar só as pernas do menino tudo. Vou dar uma dessa aqui nas pernas. O menino, dá nada. O menino sempre acredita que não, né? O filho sempre acredita que a mãe não vai acontecer nada. Vou fazer e aprontar, não vou sofrer nada. Está tudo certo. E aí o menino continuou aprontando. Aí a mãe falou assim, vem cá que chegou a hora. Pronto, o menino ficou vermelho. Começou a gritar em agonia, em desespero. Quando a mãe mostrou uma dessa aqui, aí pronto. Aí ele falou, já era, é morte na certa. E ficou desesperado, angustiado, e chorando, e gritava em alta voz, mãe, pelo amor de Deus, não. Essa aí não, pelo amor de Deus, mãe. E na minha época, tinha mãe que mandava o filho ir lá na árvore tirar a varinha. Você sabia disso? Olha que tortura psicológica um negócio desse, gente. Você vai apanhar, mas você vai escolher a sua varinha lá, ó. E o menino escolhido ia perguntar para a mãe, tá bom, mãe? Imagina a situação. Se você é um sobrevivente dessa época, parabéns. Eu sei que o menino chorou desesperado, e a mãe pegou o menino, sentou com ele assim e falou assim, olha, é o seguinte,
se você não vai apanhar, alguém tem que apanhar. Alguém tem que apanhar, porque eu prometi. Então, se não vai ser você, vai ter que ser eu. Você vai ter que bater em mim. Cadê o menino? Vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Vem. Vem para você ver o que é bom agora. Agora você vai. Segura aí. Segurou firme aí? Aí a mãe falou, você vai ter que bater em mim. O menino, não vou bater não. Vai bater. Porque alguém tem que apanhar. Bate aqui em mim, na minha perna aqui. Na perna, hein? Não vai na minha cabeça. Pera, devagar, moço. Calma aí. Calma aí. Vai de novo. Devagar. Aí o menino bateu assim, né? Devagarinho. A mãe falou assim, é mais forte. Bate um pouquinho mais forte, um pouquinho. Aí, muito bem. A mãe falou, não, está muito devagar. Tem que ser bem mais forte agora, bem mais forte. Vai. Não, está muito devagar, tem que ser mais forte. Não, tá bom. Vai. Eu sei que você é esperto, leva para você. Vai lá, vai. E a mãe acabou apanhando naquele dia. Amigos. Deus prometeu que ia derramar o seu cálice sem mistura. E alguém tinha que levar isso aí. Para você não levar, Jesus levou. Hoje vivemos a ira de Deus com mistura. Ele ainda vai atrás da gente. Ele fala para você ir, mas depois ele vai atrás de você para te trazer de volta. Mas vai chegar o tempo que vai ser sem mistura. E só aqueles que ficaram com Jesus hoje alcançarão essa graça da salvação. Eu não sei como está você com Jesus, mas hoje é o momento de você renovar o seu pacto com Ele. O momento de você falar com Deus assim, Senhor, eu não quero mais me distanciar. Eu quero uma nova vida. Eu não quero ser mais eu, quero que o Senhor viva em mim. Eu quero ter esse encontro maravilhoso contigo, ó Pai. Quero seguir os teus caminhos, andar nas tuas verdades, na tua vontade. Você vai escutar uma música agora pelo Maurício. E essa música fala justamente isso. Eu vou convidar você para vir aqui na frente, para a gente orar juntos. Se você hoje quiser firmar o seu pacto com Deus, eu quero, Pai. Eu quero firmar meu pacto com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero seguir os caminhos de Deus, eu quero seguir sempre a vontade de Deus. Se você quer isso para a sua vida, vem aqui na frente, enquanto o Maurício estiver cantando, para que possamos orar juntos e firmar esse pacto com Deus. Pode soltar a música dele aí.